Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler um trecho da Palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 1, o versículo 7 e 8, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Queridos irmãos, nós estamos diante de um livro, um texto em que nós conhecemos como um livro de sabedoria, ou um livro de ensinamento para as pessoas, um livro onde você encontra muitas boas palavras de como se portar na sabedoria diante de situações, diante de qualquer situação que naquele tempo o povo de Israel entendia como sendo necessária ao ensinamento, tanto aos mais novos quanto aos mais velhos. Essa sabedoria precisava ser passada para a geração futura, a fim de que não se perdesse com os mais velhos o ensinamento dos pais aos filhos. E o livro de Provérbios é muito fruto dessa questão que vai se passando de geração para geração, a fim de que se não perca aquilo que é importante enquanto identidade do povo e enquanto o ensinamento que rege toda a vida de uma sociedade, toda a vida da fé, da prática, que se feita de um jeito ou se feita de outra, implicará inevitavelmente num futuro bom ou num futuro catastrófico, a partir da observação de uma sabedoria de vida vivida dentro dos termos de conselho e de sabedoria passada para as gerações futuras. Pois bem, o texto que nós lemos fala primeiro do temor do Senhor, que é o princípio de todas as coisas, ou seja, temer a Deus, saber o que Ele é, o que Ele representa para a nação de Israel, era uma questão importantíssima para qualquer israelita que vivesse ou que viesse a descender do povo judeu. Era importante falar aos filhos a importância constitutiva da nação, da casa, da terra e de tudo aquilo que envolvia ser e pertencer à nação de Israel. A nação de Israel, ela só existia enquanto povo porque na tradição israelita Deus forma Israel. Deus constitui Israel nação porque Ele a ama e porque o povo teme ao Deus que os levou até a existência. E o livro de Provérbios ressalta que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria daquele que se aproxima de Deus, daquele que entende os desígnios completos do próprio Deus enquanto constituição da nação e do povo de Israel. E ele continua dizendo que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ele diz que aqueles que não querem ouvir, aqueles que não querem se lembrar praticamente do passado, da constituição divina da nação, aquele que despreza a instrução de vida daqueles que passaram por muitas coisas, que viveram até o presente momento, muitas dores ou até mesmo muitas maravilhas diante de Deus para poder testemunhar. Esses que desprezam esta sabedoria, que desprezam a instrução, são loucos porque não sabem o que estão fazendo. No versículo 8, ele diz: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe.
Ou seja, ele está colocando a importância do pai e a importância da mãe enquanto constitui a família a partir da ideia de pai e de mãe, enquanto transmissores de ensinamento para a criança, de ensinamento doutrinário e de ensinamento encarregado de levar a vida como ela tem que ser vivida dentro dos termos do pensamento de Deus, da sabedoria e dos ensinamentos paternos como sendo importantes, porque ele deixa claro que o filho não deve deixar a instrução do pai e nem muito menos a doutrina da mãe. Portanto, nós podemos aplicar ao nosso contexto nos dias de hoje e que nós podemos observar que muito disso, pela falta dessas observações, nós temos lares destruídos, nós temos filhos de crentes e cristãos entregues à droga. Nós temos muitas pessoas sofrendo com muitas dores porque deixaram de temer a Deus, porque deixaram de amar, deixaram de transmitir aquilo que viveram e o que constituiu a família até aquele presente momento, porque não se levou a sério a forma de instrução que deve ser passada dentro da própria família, principalmente em termos cristãos, principalmente no lar cristão, e é nisso que eu quero enfatizar aqui. Portanto, nós temos num primeiro momento para a nossa vida o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria que nós precisamos inculcar na cabeça dos nossos filhos, para que eles não sejam loucos a ponto de agirem sem saber que há um Deus que ele precisa temer, que há um Deus que é juiz de todas as coisas, que é juiz das causas de injustiça e que julgará todo mal que ele possa vir a fazer, ou tudo aquilo que ele faz, se não for pela conduta correta, se não for pela conduta certa, Deus certamente cobrará dele este temor, porque ele se tornou louco a ponto de não temer o Senhor e que por isso não age com sabedoria. Então, num primeiro passo, a gente precisa, enquanto criança, ensinar os nossos filhos quem é o nosso Deus, o que ele requer de nós, e que a gente ensine a criança o mesmo caminho em que ela deve andar, para que quando ela se entender, ela possa saber que há um Deus que requer algo dela, que ela precisa conhecer já, desde criança, o princípio, aquilo que constitui a vida, aquilo que constitui a existência dentro de um lar cristão, dentro de uma fé cristã, dentro da caminhada na igreja. Nós precisamos ensinar que, primeiro, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o segundo passo, que também deixa claro, mas não isenta os pais, é que o filho não deve deixar, a instrução do pai e nem a doutrina da mãe. Nisso, nós conhecemos perfeitamente o seguinte: o pai e a mãe, enquanto agentes que estão responsáveis pela criança, devem exercer doutrina, devem exercer o ensinamento correto, devem exercer e influenciar a criança no caminho em que ela deve viver e andar dentro do contexto da fé cristã já aplicada nesse momento da nossa vida. Se os pais não se omitissem nos seus lares, nas suas casas, nas suas famílias, numa conversa séria com os filhos, sentados à mesa, comendo, bebendo,
deixando o celular para lá e contando as maravilhas, ensinando a palavra de Deus como deve ser, porque nos lares judaicos isso era ensinamento que não se negligenciava. Os filhos precisavam continuar na doutrina do pai, na doutrina da mãe, porque isso dependia o sucesso ou o insucesso, tanto no relacionamento com as demais pessoas, quanto no avanço da fé cristã, enquanto aqueles que viviam na fé em Deus, sabendo o que isso significava. Então, a gente não pode negligenciar de hipótese alguma a graça do ensinamento paterno e a graça do ensinamento materno, porque são eles que influenciam nos primeiros anos a criança, o caminho em que ela deve andar diante de Deus. Portanto, muitas vezes as pessoas, por negligenciarem este caminho, por negligenciarem o ensinamento, sendo pai ou sendo mãe, muito mais ao passar dos anos, ela vai na igreja procurar ajuda, ela vai procurar o pastor, mas quando você para perceber, ele foi um pai omisso, uma mãe omissa. E aí você pergunta o seguinte: mas você não criou seus filhos na igreja? Sim, eu levei eles para a igreja. Todo culto eles estavam aqui. Todo culto ele ou ela estava aqui. Mas aí você pergunta e você para refletir e você chega à seguinte conclusão: de fato, levou para a igreja, esteve na igreja de corpo presente, mas nunca foi lhe ensinado de verdade o que é a doutrina, a fé, a importância de servir a Deus no temor, naquilo que significa temer a Deus e o que isso implica, porque não dá para, num vídeo aqui, senão ele vai ficar muito longo, explicar todas as coisas, mas deixar claro à criança que cresce, que amadurece, que o princípio é temer a Deus e que Deus, ele é sim alguém que se relaciona, alguém que se importa, alguém que realmente vai requerer que tudo que se fez e faz seja com justiça, e o temor precisa estar nas ações das crianças, dos adolescentes, que depois se formarão um homem adulto e uma mulher adulta. Só assim nós teremos pelo menos a possibilidade de não ver os nossos filhos darem errado, de não ver os nossos filhos não serem desviados da doutrina cristã que nós ensinamos nos lares todos os dias. Pela falta da negligência do pai e da mãe, muitas vezes, a gente deixa que os filhos vão criando a sua própria personalidade, que necessariamente é aquela que ele aprende lá fora, que não representa muitas das vezes a fé cristã autêntica e genuína, a doutrina do evangelho, da salvação, daquilo que Deus requer de cada um de nós. E aí eu não estou aqui também criticando os pais e as mães que têm os seus empregos, as suas vidas e que por isso não tem muito tempo para estar presente, mas e o tempo que tem presente em casa com os filhos? Fazem o quê? Esse tempo precisa ser destinado a ensinar a criança o caminho de Deus, o caminho da fé. O que adianta ir para a igreja de segunda a segunda se você não para um dia para conversar com o seu filho, para ouvir o seu filho, para saber o que ele está precisando, quais são as dúvidas deles acerca deste mundo, acerca da fé e acerca daquilo que ele está sendo influenciado nesse mundo, que está colocando em questão principalmente o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Portanto, que a gente possa ser esse pai e essa mãe que ensina a doutrina em que os filhos não podem se apartar, que eles devem aprender sempre para que não sejam levados por qualquer vento de doutrina que descaracterize a fé, que descaracterize os lares, que traga
horrenda destruição nos lares, para que depois a gente não venha colocar a culpa em Deus daquilo que a gente deixou de fazer e daquilo que a gente negligenciou por N motivos, mas que a gente possa, através desta palavra, entender a importância do ensino dos pais, do ensino das mães para a construção da criança, para que ela não se aparte futuramente do caminho do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério e que Deus ilumine você e todos que, se por algum motivo tem negligenciado isso, que possam abrir a mente, que o Espírito lhes ilumine para que possa ensinar os filhos novamente no caminho do Senhor e o que isso requer, sendo os próprios o exemplo dos filhos na fé, na devoção e no caminho de Deus. A paz do Senhor a todos.